Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, declarou Jesus no versículo 36 deste capítulo 5 da narrativa evangélica feita por João Evangelista. Esse testemunho dão-nos os atos que lhe fora concedido praticar, o poder que lhe foi conferido, os milagres que realizou. Estes testemunharam ser ele o enviado do Pai. E no versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Por essas palavras, Jesus alude às manifestações espirituais que se produziram quando, pelo precursor, ele foi batizado às margens do Jordão e quando se transfigurou no Tabor. Em ambas essas manifestações, como sabeis, uma voz se fez ouvir dizendo: Este é o meu Filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Escutai-o. E Jesus acrescenta, ainda no versículo 37, Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Duplo sentido encerram essas palavras do Mestre, e duplo objetivo tinha ele em mente ao proferi-las: fazer notar aos judeus ali então presentes que não haviam presenciado essas manifestações espirituais verificadas às margens do Jordão e no Tabor, assinalando assim a importância delas. E além disso, comprovar, segundo o Espírito que vivifica, dando um ensinamento, que Deus nunca se manifesta pessoalmente aos homens, como sabeis, e nós temos dito. Agora o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus, perante os homens, era o órgão de Deus, sua palavra era a palavra de Deus. Não crendo os judeus na sua missão, e ainda mais repelindo-lhe a moral, os ensinos, os exemplos, neles não ficava a palavra de Deus. Em seus corações só tinham guarida os preconceitos, os vícios e as paixões que os dominavam. Se por ignorância ou escrúpulo, mas de boa fé, houvessem renegado a missão de Jesus, crendo entretanto na moral que ele personificava e praticando-a tal qual se crescem na sua missão, teriam sido, não de nome, porém de fato, seus discípulos, como foram os profetas e os justos em Israel, antes da sua vinda à terra. Até aos vossos dias, assim foi e ainda é. São de fato discípulos de Jesus todos aqueles que sejam judeus ou gentios, sejam quais forem suas crenças, sejam quais forem as seitas a que pertençam, procedem como se crescem nele, praticando a moral que resume o mandamento divino em que se encerram toda a lei e os profetas, embora na presente encarnação lhe reneguem o nome. Dissemos na presente encarnação, é que na encarnação atual, tomando para exemplo um judeu, o fato de ele renegar o nome do Mestre pode ser fruto de preconceitos e do meio onde nasceu e vive, desde que por efeito de precedente encarnação tenha maneira de proceder como se cresce em Jesus.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.